Boa noite a todos, meu nome é Ítalo Thiago e eu fiquei com a parte cultura e diagnose visual. A cultura analisada foi o cacaueiro. A diagnose foi realizada com base na absorção das folhas coletadas em campo. Os sintomas observados foram dois: a corose generalizada. As características dela são amarelecimento uniforme das folhas, redução da coloração verde e deficiência identificada por falta de nitrogênio. Além disso, o nitrogênio é componente da clorofila. Sua deficiência reduz a fotossíntese, causando corose em folhas mais velhas. A outra parte da doença é a necrose nas bordas. Características são as bordas secas e queimadas, manchas necróticas irregulares, deficiência identificada por potássio. O potássio atua no controle hídrico e na resistência dos tecidos. Sua deficiência causa morte celular nas extremidades das folhas. O diagnóstico conjunto foi a presença simultânea de corose e necrose marginal. Além disso, indica deficiência combinada de nitrogênio e potássio, comum em solos com manejos inadequados ou baixa reposição de nutrientes. A mobilidade e distribuição da planta. O nitrogênio e o potássio são nutrientes móveis no floema, por isso podem ser redistribuídos dentro da planta conforme a necessidade. Em situações de deficiência, os sintomas surgem primeiro nas folhas mais velhas. O transporte inicial desses nutrientes ocorre pelo xilema das raízes para as folhas. Meu nome é Michele Brito do Prado. Durante a aula prática foi observado que o solo ele é argiloso, de 60 a 80 centímetros de profundidade, apresenta-se boa retenção de água, maior fixação de nutrientes e possível limitação na difusão, principalmente do potássio. Nas recomendações de adubação, com base nos sintomas observados, recomenda-se correção de nitrogênio, aplicação de fontes nitrogenadas, como ureia e sulfato de amônio. Além disso, é necessário parcelar a aplicação para evitar perdas por lixiviação. Correção de potássio. A correção de cloreto de potássio serve para suprir a deficiência de potássio na cultura e auxiliar no desenvolvimento das plantas. A aplicação feita com incorporação ao solo garante melhor aproveitamento pelas plantas e maior eficiência na absorção de nutrientes. Além disso, é necessário realizar uma análise de solo para um ajuste mais preciso de adubação, manter a umidade adequada do solo, favorecendo a disponibilidade e absorção de nutrientes pelas plantas. Isso contribui para o fluxo de massa do nitrogênio, difusão do potássio. Com base na diagnose visual das folhas de cacau, observa-se que a cultura apresenta deficiência de nitrogênio e potássio, evidenciadas pela clorose generalizada e pela necrose nas bordas foliares. Essas deficiências estão relacionadas ao comportamento dos nutrientes das plantas e às condições do solo argiloso, que dificulta sua disponibilidade e absorção. Dessa forma, torna-se necessária a correção por meio de adubação, visando garantir o desenvolvimento adequado da cultura. Eu me chamo Natan e vou falar um pouco sobre a distribuição no xilema. O xilema é o tecido responsável pelo transporte de água e nutrientes minerais absorvidos pelas raízes, conduzidos no sentido ascendente, que da raiz para a parte de cima. Esse transporte ocorre principalmente por transpiração nas folhas, coesão e adesão da água. Esses nutrientes transportados pelo xilema são nitrogênio, na forma de nitrato, cálcio, magnésio e enxofre. Sobre as relações com as folhas analisadas, a presença de folhas inicialmente verdes indica que houve absorção e transporte de nutrientes. Porém, o surgimento de necrose nas bordas mostra que, mesmo com o transporte via xilema, pode estar ocorrendo baixa disponibilidade no solo,
ou desequilíbrio nutricional. Importante, nutrientes poucos móveis na planta, como o cálcio, depende totalmente do xilema e não são redistribuídos depois. Primeiramente, boa noite. Me chamo Gustavo Henrique, sou discente do curso de agronomia aqui na Universidade Maurício de Nassau e vim tratar um pouco sobre um assunto muito delicado no nosso curso, que é a redistribuição pelo floema, que nada mais é que o transporte de alguns compostos orgânicos como açúcares e nutrientes minerais por meio da fonte, que são as folhas, para o dreno, que são as folhas mais novas e futuramente os frutos. Nesse transporte, a gente pode citar alguns nutrientes que são bastante móveis, como o nitrogênio, fósforo, potássio e o magnésio, e outros pouco móveis, como o cálcio, o molibdênio, o zinco e o ferro. Uma dúvida bastante constante de alguns estudantes é por que o cálcio ele não é móvel. Ele é considerado imóvel, pois ele é uma estrutura muito importante na parede celular da planta, ou seja, uma vez que ele é depositado naquele local, ele não pode mais ser solubilizado e transportado por meio do floema. E em síntese, ou como conclusão, a gente pode falar que os principais sintomas nas folhas mais novas são a deficiência de nutrientes pouco móveis. E nas folhas mais velhas, a gente pode citar que o principal sintoma é a deficiência de nutrientes que são móveis. Eu me chamo Douglas, sou do 5º semestre de Agronomia Noturna e vou estar dando continuidade ao relatório. A mobilidade dos nutrientes é essencial para entender como eles se comportam no solo e dentro da planta. No solo, essa mobilidade depende da integração dos nutrientes com as partículas do solo. Nutrientes como o nitrogênio e o enxofre possuem alta mobilidade, se movimentando facilmente com a água, o que pode levar à lixiviação. O potássio apresenta mobilidade intermediária, pois parte dele fica repetida nas argilas. Já o fósforo e o cálcio têm baixa mobilidade, ficando mais fixo no solo. Em solos argilosos, há maior retenção de água e nutrientes, o que favorece a disponibilidade. Porém, podem ocorrer limitações, como a fixação de fósforo, menor movimentação por difusão e até compactação, dificultando o crescimento das raízes. Dentro da planta, nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio são móveis, então os sintomas de deficiências aparecem primeiro nas folhas mais velhas. Já o cálcio, ferro e boro são pouco móveis e os sintomas surgem nas folhas mais novas. No caso analisado, o amarelecimento das folhas e bordas queimadas indicam deficiência de nutrientes móveis e principalmente nitrogênio e potássio. Para chegar até a raiz, os nutrientes se movimentam no solo, principalmente por fluxo de massa, junto com a água e pela intercepção radicular, quando a raiz cresce e encontra o nutriente. Esses processos são fundamentais para a absorção, especialmente em solos argilosos. Contato íon-raiz, movimentação no solo. Para que o nutriente seja absorvido, ele precisa chegar até a raiz por 3 mecanismos principais, que é o fluxo de massa, difusão e interceptação radicular. O fluxo de massa o nutriente é levado junto com a água em direção à raiz. Depende da transpiração da planta. E o nutriente principal é o nitrogênio, cálcio, magnésio e o enxofre. Solo argiloso retém mais água, favorece esse processo. Já a difusão, o nutriente se move de maior concentração para menor concentração. Ele ocorre quando a raiz consome o nutriente ao redor. Nutrientes principais, fósforo e potássio. E depende da umidade do solo. Solo seco reduz a difusão. Já na interceptação radicular, a raiz cresce e entra em contato direto com o nutriente.
é importante para nutrientes pouco móveis, principalmente fora o fósforo. E é o mecanismo que menos contribui no total. De forma resumida, o fluxo de massa vem em água, nitrogênio, cálcio e magnésio. A difusão é a concentração de fósforo e potássio. E na interceptação, o crescimento da raiz é menor impacto. Oi, eu sou Maurício Damasceno e dando continuidade às apresentações. A análise visual das folhas é uma ferramenta fundamental na agronomia para diagnosticar deficiências nutricionais nas plantas. A partir da observação dos sintomas, é possível identificar quais nutrientes estão em falta e como isso afeta o desenvolvimento vegetal. Na primeira imagem, podemos perceber folhas com necrose. As características observadas foram bordas secas, com aspecto de queima, manchas necróticas irregulares. A região central ainda se encontrava verde. Interpretando essa imagem, podemos perceber a deficiência de potássio. E o potássio, ele desempenha papel essencial na regulação da abertura dos estômatos e no equilíbrio hídrico da planta. Sua deficiência compromete esses processos, levando à perda excessiva de água e, consequentemente, à morte celular nas bordas das folhas, que foi o que a gente conseguiu perceber, caracterizando a necrose marginal. Na folha 2 foi percebido um amarelamento, uma folha amarelada. As características que foram observadas é de clorose generalizada, que é chamada de amarelecimento. A presença de manchas necróticas foi observado, o amarelecimento uniforme, e interpretando essa imagem, podemos perceber a deficiência de nitrogênio. E com isso, a deficiência do nitrogênio é fundamental. No caso, se não tiver esse nitrogênio, ele é fundamental para a planta. Isso. E para a formação da clorofila, responsável pela fotossíntese. A sua deficiência reduz a capacidade fotossintética da planta, resultando em amarelecimento das folhas, que foi observado, e queda no vigor do crescimento. A presença simultânea de clorose generalizada, que é a deficiência do nitrogênio, e a necrose marginal, que é a deficiência do potássio, indica deficiência nutricional múltipla, que é a falta de nitrogênio e de potássio. Essa condição sugere um desequilíbrio mais amplo na fertilidade do solo, exigindo correção conjunta para restabelecer o desenvolvimento adequado da planta. Na imagem 3, foi observada a condição do solo. E as características observadas foram solo argiloso, que o solo era argiloso, tinha uma boa estrutura e a sua profundidade era de em média de 60 a 80 centímetros. Interpretando essa imagem, conseguimos perceber que esse tipo de solo apresenta boa capacidade de retenção de água, o que é positivo para o desenvolvimento das plantas. No entanto, em condições de excesso de umidade, pode ocorrer redução na aeração, prejudicando o sistema radicular. Além disso, solos argilosos tendem a apresentar maior fixação de fósforo, menor difusão de nutrientes. Esses fatores podem limitar a disponibilidade nutricional, contribuindo para o surgimento de deficiências como as observadas. Antônio Xavier, e hoje eu vou estar falando a respeito de uma análise de solo que a gente fez em algumas folhas de cacau. Com base a essa análise de solo, a gente percebeu que o transporte de nutrientes via xilema está ocorrendo, porém limitado pela disponibilidade do solo. O floema está distribuindo nutrientes móveis, causando sintomas nas folhas mais velhas. O solo argiloso favorece retenção, mas pode dificultar a disponibilidade de alguns nutrientes. A movimentação dos nutrientes ocorre por fluxo de massa eficiente, difusão limitada, intercepção radicular dependente do crescimento radicular. Diagnóstico final: deficiência de nitrogênio, deficiência de potássio, possível limitação de fósforo devido ao tipo de solo.